Olá, 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 pessoal. Estamos aqui em mais uma live do Grêmio. Como vocês sabem, eu sou a professora Jennifer. Estou dando aqui boas-vindas a todos os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, colegas professores, POCs, gestores. Então, estamos aqui e hoje, de maneira muito especial, a professora Luísa está aqui nos bastidores acompanhando, mas nós temos a presença ilustre da professora Juliana Lima, que compõe a equipe do Conviva, e nós vamos dialogar sobre o programa do Conviva e fazendo essa relação entre o Grêmio Estudantil e o Conviva, que tem tudo a ver, não é mesmo, Juliana? Sim, claro. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Estou muito feliz de estar aqui representando a equipe Conviva, numa parceria recente, mas que eu tenho certeza que vai ser só sucesso. E já quero aproveitar e agradecer algumas pessoas bem rapidinho aqui, que é o meu chefe, o gestor Mário, da equipe Conviva, que confiou a mim essa responsabilidade, ao Leandro Negrete, a Luíse, ao Luiz, que são pessoas que têm me acompanhado aí na construção dessa parceria e estão me dando muita força para estar aqui. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Ju. Nós estamos aqui refletindo junto com a rede, né, sobre esse aspecto fundamental que o programa do Conviva implementa, que é da convivência, da solidariedade, da colaboração, do diálogo, da construção de um clima escolar seguro para todos, em que ninguém fica para trás, né? E como esta é uma live que associa, né, o Grêmio Estudantil, que é esse lugar de protagonismo, de autonomia. E aqui nós, a partir dessa tecnologia digital, propagamos e refletimos juntos. Por favor, comentem no chat, façam perguntas, e nós vamos ver agora os objetivos e habilidades dessa live. Então, nosso objetivo é apresentar e esclarecer os principais pontos do Estatuto do Grêmio Estudantil, da SEDUC, a versão atualizada, com vistas a auxiliar os estudantes na organização e execução das etapas de implantação do Grêmio Estudantil em suas unidades escolares. Para a habilidade do ensino fundamental, nós pensamos em analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais desde 1988 até os dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da democracia. No ensino médio, analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuam para a formação de sujeitos éticos, que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. E é dentro dessa perspectiva, dessas competências e dessas habilidades, que nós vamos falar um pouco agora, né, Ju, que cada escola é uma escola, que cada indivíduo, cada estudante tem a sua própria trajetória, professor, coordenadores, gestores, e como o programa do Conviva, ele legitima esse espaço de construção de conhecimento, não é verdade? Isso mesmo. Bom, vocês conhecem o Conviva? Eu acredito que muita gente ainda não tem assim ideia do quão bacana esse programa está sendo para a rede. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O programa Conviva, não sei se vocês sabem, surgiu de uma situação bem ruim, né? Eu ia dizer não tão boa, mas foi uma situação muito ruim, né? Foram duas tragédias que ocorreram em escolas da rede. Uma em 2008, né, numa escola da Zona Leste, aqui da capital, onde houve depredação da escola, violência, e depois isso deu origem a um programa, né, que chamava-se SPEC, né, que numa evolução natural, né, em 2019, se tornou Conviva, né, devido à situação lá na escolinha de Suzano, né, que teve aí uma projeção nacional muito grande, viu-se a necessidade de ampliar a atuação, né, da Secretaria da Educação no que diz respeito aí à questão da convivência e da proteção escolar. Nesse sentido, então, surge o programa Conviva em 2019.
O programa Conviva tem algumas premissas que são muito importantes, ligadas ao quê? A construção de um ambiente escolar solidário, colaborativo, acolhedor e seguro. Né? Quando a gente pensa aí num ambiente escolar, é muito importante que seja um lugar gostoso, um ambiente em que as pessoas se sintam bem. Alunos, professores, profissionais da escola em geral e a própria família, né? A comunidade em geral. Na escola ocorrem muitas coisas, né? Ela é um espaço assim que propaga muitas coisas para a sociedade. Então, sentiu-se a necessidade realmente de ampliar a atuação da Secretaria da Educação no sentido de melhorar o ambiente. Deixa eu ver se eu entendi, Ju. Então, nós temos aí a história da educação em São Paulo, no Brasil, e assim, nós sempre tivemos uma preocupação com o cuidado, com o processo de aprendizado, mas foram 2 episódios recentes que apresentaram uma situação de vulnerabilidade e que surgiu a necessidade de legitimar um espaço de cuidado e de segurança ainda maior. Exatamente isso, né? Tanto é aqui que entre as premissas do convívio estão aí identificar as vulnerabilidades de cada unidade escolar e associá-las, né, a ações proativas de segurança. Vai aparecer na tela para os professores verem, né? Isso mesmo. E todos esses projetos, toda essa articulação, agora inclusive com o Grêmio, tem lá uma meta final que é o quê? Melhorar o clima escolar como um todo, né? Promover esse ambiente de solidariedade mesmo, esse ambiente de crescimento pessoal, de significação de existência, né? É um ambiente onde as pessoas se constroem em comunidade e individualmente. Vou passar aí. Olha só, a gente também já sabe, né, que o Grêmio é um espaço que representa os estudantes da escola, é um espaço que dá voz aos estudantes, legitimado aí em legislações federais e estaduais, né, uma conquista do jovem, que tem como objetivo discutir, criar, fortalecer ações, né, no ambiente escolar. É um espaço onde esse jovem vai aprender, ou pelo menos deveria, né, exercitar a cidadania, vamos dizer assim. Em sala de aula, eu sempre costumava dizer para os meus alunos, né, a escola é uma microsociedade. Aqui você treina a ser cidadão, né, porque na vida lá fora, a gente precisa estar preparado de alguma forma, porque aqui vocês podem errar e acertar sempre. Mas, às vezes, lá na vida fora da escola, na vida real, a gente não tem essa oportunidade. Então, é a escola onde a gente pratica ser cidadão, ou seja, pratica a cidadania. Mas, né, tá bom, eu já falei o que é o Conviva, já falei o que é o Grêmio, né? Mas o que tem a ver o Conviva e o Grêmio? Bom, vamos pensar o seguinte. Conviva tem como objetivo principal trabalhar as questões relacionadas à melhora do clima escolar, né? O Grêmio é um espaço de representatividade estudantil. Como eles se combinam? Tem objetivos comuns, né? Tem algumas perspectivas que são comuns. O olhar é diferente, mas algumas perspectivas são comuns. Então, aí na tela para vocês, ó, o protagonismo estudantil, né? Por exemplo, uma escola com clima escolar bom é uma escola onde os alunos são protagonistas, por exemplo, né? Os estudantes, desculpa, são protagonistas. Uma escola onde o clima escolar é bom, tem um incentivo a uma cultura de paz, é uma escola onde os valores democráticos sempre estão fortalecidos, né? É onde desenvolve-se o espírito de cidadania, né? Quando eu falo aí, ó, tem um quadrinho aí que fala promoção de valores. Quando eu falo valores, empatia, ética, solidariedade. Então, tudo isso ocorre na escola. E o Conviva tem
tem um personagem que vai trabalhar tudo isso, né? Que é a figura do POC. POC, o que significa essa sigla, meu Deus? Professor Orientador de Convivência. Né? O POC é uma nova função dentro da escola, tá? É um professor que vai justamente criar mecanismo, criar metodologias e meios para que o clima escolar melhore, né? Para que a escola seja esse ambiente bacana, gostoso de estar para todos que estão dentro dela e também para a comunidade. Eu vou repetir isso muitas vezes, né? A escola é da sociedade e todos têm que estar bem dentro dela. Então, olha só, o POC, ele é um professor, como eu disse, que está sendo aí formado, já que é uma função nova, para encaminhar alguns processos dentro da escola. Só que, justamente, ele é um profissional, né, e ainda está em formação, então ele vai precisar aí de algumas parcerias. No caso aí do Grêmio, quem vai ser esse parceiro aí, esse MA, esse melhor amigo do POC? O coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias SP e Conviva. É um estudante, olha só que bacana, vai ter um estudante, né, em cada unidade escolar para manter uma articulação com esse professor orientador de convivência. Isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa assim que vocês não imaginam a importância que tem. Vou dar um exemplo pessoal. Eu que já passei aqui dos 40, né, nunca imaginaria ter voz dentro da escola. Nas escolas, qualquer uma das escolas que eu estudei. A gente entrava na escola, tinha que sentar e ficar quieto. Só podia falar se alguém permitisse, se o professor ou o diretor permitisse. Hoje vocês têm uma nova figura, né, para dialogar, já que a escola é um espaço de diálogo, né? E essas duas figuras aí vão unir forças, tá? Para trabalhar para que a escola se torne esse ambiente ideal para as pessoas exercerem a cidadania, para as pessoas serem felizes, para elas desenvolverem as suas potencialidades e desenvolverem principalmente uma existência feliz. Né? Que é isso que eu particularmente acredito. O desenvolvimento pessoal, ele está relacionado a inúmeros âmbitos, né? Mas que no final é o quê? Ser feliz, é uma existência que faça sentido para todo mundo. Olha aí, ó, esse slide que lindo, ele materializa assim perfeitamente essa ideia da relação entre o POC e o coordenador de Relações Sociais Conviva, não é, Jennifer? Exatamente, Juliana. Quando a gente apresenta, né, essa imagem, né, que é um quebra-cabeça que se encaixa, remete a gente a todas as partes que compõem a escola, são fundamentais para a construção de um espaço de aprendizado. A educação é um direito, né, um direito constitucional. E nós temos a perspectiva que é responsável por esse direito toda a comunidade. Isso significa que a família, a vizinhança, a escola e os atores da escola, das diretorias de ensino, estão todos pensando em proporcionar experiências diversas, que nessas experiências inclui a contradição, inclui o conflito, mas a resolução desses conflitos é que entre aí a necessidade, a beleza e a legitimidade do programa do Conviva. O Grêmio Estudantil, né, é uma instituição que é fruto e resultado das lutas dos estudantes ao longo da história. Esse é um momento, essa experiência, ela permitiu uma série de direitos, de fato. É o lugar de amplificação das vozes. O Grêmio é o colegiado de todos os estudantes. Nós já fizemos uma live falando sobre o que é o Grêmio com a professora Luíse, já fizemos live sobre a Assembleia Geral, sobre os cargos e as funções, né, da equipe gremista, já falamos sobre, inclusive, o novo cargo de Relações Sociais, né, do Centro de Mídias e Conviva, e essa imagem ela retrata de que maneira essa instituição gremista, que é porta-voz dos estudantes, porque ninguém melhor do que o estudante para saber o que pode ser melhorado para o clima,
para um diálogo com os professores, para construir um ambiente de aprendizado. E esse novo ator, o POC, o professor articulador, ele entra reforçando a necessidade de construir pontes. Pontes para que essa escola, de fato, dentro da sua singularidade, nós temos escolas no interior, temos escolas no litoral, nós temos escolas em diferentes regiões aqui de São Paulo, e cada uma tem a sua particularidade. E os aspectos, né, da vulnerabilidade que existe na sociedade também reflete na escola. Por isso que o convívio é fundamental. Né? Porque o Convívio é um programa para além da escola, ultrapassa os limites da escola, porque pensa a educação de uma maneira muito mais ampla. Então, esse casamento é perfeito, porque coloca como protagonista o estudante dentro do espaço do Grêmio, associado ao professor, o POC, o articulador, e juntos vão construir, né, essa relação, aprofundando os diálogos, considerando os sentimentos de todos precisam ser levados em consideração, fazendo medidas de segurança e rede de apoio, né, para evitar situações de maior vulnerabilidade na escola. É lindo esse programa, eu sou muito fã do Conviva, te escutar é muito bonito, você está expressando o Conviva de uma maneira linda, e nós estamos aqui em diálogo com os professores, também escutando, escrevam, façam perguntas, e daqui a pouco nós teremos a participação de estudantes e professores, que é assim, uma das partes mais bonitas das lives do Grêmio. Tendo em vista, né, que a figura do POC é nova no ambiente escolar, eu vou dizer um pouquinho aqui do que ele pode fazer, de como é a atuação dele dentro da escola. O POC é um cara que ou uma moça, né, que gosta de se comunicar, que gosta, né, que está na sua essência a comunicação. É uma pessoa que carrega valores, como eu disse já, como empatia, como responsabilidade, como respeito à diversidade, carrega isso na sua essência, né? E por que ele tem que ser essa pessoa que se comunica, que carrega na essência, né, algumas capacidades aí? Porque, como eu disse, ele é o interlocutor, né? Ele é o cara que vai ligar aí algumas relações dentro do ambiente escolar. Antes do POC, nós tínhamos a figura do PMEC, que era o professor mediador. Não sei se vocês conseguem perceber que já tem uma diferencinha na nomenclatura, né? Professor mediador passou a professor orientador de convivência. Por quê? Ele vai ser uma figura mais proativa e preventiva dentro da escola. Ele não vai estar lá só para botar panos quentes ou só para apagar quando a coisa estiver pegando, apagar o fogo, né, quando a coisa estiver estourando. Ele vai criar algumas ações, né, de prevenção, ele vai analisar o clima escolar, ele é um cara que também tem que ser bem observador, né, para perceber como é que as coisas estão funcionando na escola. E ele, olha só, é um trabalho bem bacana, mas ao mesmo tempo difícil. Por quê? Ele vai perceber o clima em todos os setores da escola, por exemplo, na perspectiva dos alunos, na perspectiva dos professores, na perspectiva da gestão, dos funcionários e até da própria família, né? Então, ele tem um olhar atento a tudo isso, para poder aí, né, nortear caminhos para que esse ambiente escolar fique propício à aprendizagem, né? Através aí de uma estrutura de funcionamento que leve cada um a se enxergar dentro desse ambiente como pertencente, né? Olha, eu estou dentro desse ambiente e eu quero contribuir para que esse ambiente seja cada vez melhor. Então, o POC vai nortear tudo isso. Não é uma tarefa só dele, né? Proporcionar esse clima bacana, mas ele é a pessoa que vai estar ali para direcionar as coisas, né, através de ações. Então, ele trabalha, né, ele relaciona-se com as pessoas de maneira bem positiva, ele é uma pessoa que é colaborativa, que é disponível, que conversa, é essa figura. Sabe aquele professor que normalmente a gente tem mais afinidade? Então, o POC é mais ou menos assim, aquele professor que consegue caminhar em todos os âmbitos da escola, né? E partindo de todas essas ações, ele vai planejar
organizar atividades, vai tomar algumas decisões no sentido de melhorar esse ambiente. Esse vocês já devem saber, mas não custa dar uma retomada, né? O coordenador de relações sociais, ele é justamente um representante dos alunos, né, que vai articular ações dentro da escola, né, no sentido de manter diálogo aí dos alunos, né, com toda a comunidade. Então, ele vai participar, né, da construção de um planejamento para a melhoria desse clima escolar, dessa convivência escolar. Ele vai também ser um multiplicador, um divulgador, ou numa linguagem mais internética, né, um compartilhador de boas práticas, né, não só para a comunidade em que ele está inserido, mas para a rede como um todo, né, porque ele vai estar intimamente ligado aqui com o Centro de Mídias. E, claro, vai desenvolver, organizar e divulgar ações gremistas dentro da escola também. Uma coisa que é muito bacana dessa figura é que ele também vai estar envolvido com formação. E isso está muito próximo da relação dele com o POC, né? E, juntamente com o POC, eles vão pensar ações para dar formação em alguns aspectos que eu já vou falar para vocês. Resumidamente, é uma relação colaborativa. Está aí, ó, em letras garrafais, é um colaborar com o outro, né? O POC e o coordenador de relações sociais são aliados. Mas eu quero levantar também uma questão que muita gente já liga, às vezes, lá no nosso setor perguntando, mas obrigatoriamente o POC é o articulador do Grêmio? Não obrigatoriamente, até na maioria das escolas eu acho que nem é, né, Jennifer? Não, a maioria são os vice-diretores, os professores com maiores afinidades. Pois é, na maior parte das escolas nem é o POC necessariamente, mas eles vão ser aliados, tá? Não existe também uma relação de interdependência. O trabalho do POC depende do Grêmio, o trabalho do Grêmio depende do POC. Não existe essa relação de interdependência. A gente sabe que o Grêmio é um colegiado autônomo, né? Que ele vai dar suas próprias diretrizes. Mas, né, quando a gente tem pessoas para ajudar, pessoas para colaborar, a coisa flui muito melhor. Tudo bem? Perfeito, né, Ju? Acho que essa ideia colaborativa que é inaugurada, né, com o programa do Conviva, permite a gente situar dentro do ambiente escolar que nós estamos ali acostumados com o chão da escola. Nós estamos vivendo agora uma pandemia e isso, né, ela exige respostas ainda maiores para nos mantermos conectados no projeto da educação, da construção da cidadania. Então, esses programas, eles dão suporte para todos os atores dentro da escola. E como nós falamos, cada escola tem a sua singularidade, né? O diálogo, os estudantes entre si, o estudante com o POC, relações sociais com o POC, ambos vão estar em constante diálogo para construir, né, aquelas temáticas, levantar as temáticas que são necessárias para o ambiente da escola. Né? Então, nós estamos nos aproximando, daqui a pouco vamos falar, e como é que isso acontece na escola? Como é que o professor, o POC, se relaciona com o Grêmio, o articulador com o Grêmio, e de que maneira nós podemos criar um clima melhor? Não é isso, Ju? E nós temos uma pergunta para toda a rede, os colegas, os estudantes, quem estiver assistindo, para pensarmos juntos sobre esse desafio, né, sobre essa parceria entre o Grêmio e o Conviva. E a pergunta é a seguinte: quais são os principais desafios que os estudantes, todos os estudantes, inclusive os gremistas, e o POC, ou o professor articulador, ou esse professor que está ainda fazendo a mediação no diálogo para enfrentar os desafios na escola? Quais serão os principais desafios no contexto da pandemia para fazermos esse diálogo entre o Grêmio e o POC, ou o professor articulador? Nós vamos dar 2 minutos e voltamos da interação.
Então, professora Juliana, nós temos aqui algumas colaborações sobre esse desafio do diálogo entre estudante e POC. Um deles é o do professor Frederico, do 9º ano, que está participando aqui, falando sobre o distanciamento social, que isso aí é um desafio que nós vamos enfrentar nesse contexto que estamos vivendo. A professora Viviane, ela falou aqui, a falta de tempo para estabelecer diálogos, também se referindo, né, a esse distanciamento que nós estamos vivendo. Já a professora Josiane disse, conciliar essas ações e vencer o conteúdo pedagógico, né, incluindo esse conteúdo de uma maneira assertiva. Inclusive, essa é uma palavra-chave, não é, Juliana? Uma palavra chavíssima, né? Assertividade, quer dizer, se comunicar de maneira clara, objetiva, não violenta, isso é de suma importância. Perfeito, exatamente. Então, nesse momento, nessa parte da live, né, da gente, falando sobre o estudante, falando sobre as ações do Grêmio em relação com o Conviva, nós estamos com convidados, não é? Nós chamamos aqui 3 convidados, né? Então eu vou contar aqui para vocês. O Rafael Mendes, que é ex-gremista, atual voluntário da Escola Professora Marianinha Queiroz, da Diretoria de Ensino Itapecerica da Serra. Nós temos a aluna, também a estudante, já conhecida aqui, já experiente nas lives aqui do Grêmio, a Manuela, né, se tem, gremista da Escola Estadual Manuel Dias de Almeida, de Piracicaba. E também nós temos aqui a oportunidade de escutar a professora Lucinéia Ribeiro, que é vice-diretora da PEN Marinha Olímpia, também da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. É um prazer imenso receber vocês aqui para dialogarmos sobre essa experiência da relação entre o Grêmio e o programa do Conviva. E eu já pergunto para os 3, aí vocês já entram, né, contando, falando... Por que o Grêmio é importante, né? Qual é a importância da presença do Grêmio na escola, num contexto que nós estamos vivendo? Manuela, como você é mais experiente, podemos começar com você. Seja bem-vinda. Boa tarde, professoras, boa tarde, alunos, professores, profissionais que nos acompanham. É uma honra novamente estar aqui. E a experiência não me faz menos nervosa, mas vamos lá. Então, o Grêmio, para mim, ele tem uma importância muito grande em diversos aspectos, mas principalmente ele me trouxe uma perspectiva de uma sociedade democrática e escolar. Nisso, o Grêmio ele é eleito por uma coletânea de alunos para representá-los. E isso faz com que, trazendo projetos, metas e objetivos, nós, alunos gremistas, tenhamos um autoconhecimento que não tínhamos antes do Grêmio. E isso, sem dúvidas, é extremamente necessário dentro da escola. É uma instituição que ela faz o intermédio entre os alunos e os professores, gestores, é a voz do aluno. E o Grêmio ele é extremamente importante nesse sentido. Muito obrigada, Manuela. É sempre bom te escutar. Rafael, conta pra gente, você que teve aí já 5 anos de experiência como gremista e hoje como apoiador da diretoria de ensino e da escola, por que o Grêmio é importante para a construção de um clima escolar de aprendizado, de protagonismo? Conta pra gente sua experiência, Rafael. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham através dessa live. Fico honrado em poder representar a nossa diretoria de ensino de Itapecerica da Serra e conversar com vocês a respeito de um assunto que eu sempre gostei e gosto de conversar, que é sobre o Grêmio Estudantil e o Conviva. Então, fico meus agradecimentos a toda a equipe do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. O Grêmio Estudantil, ele é uma base para fortalecer, a forma do aluno pensar, a forma do aluno se expressar dentro do ambiente escolar, tanto o aluno como a gestão da escola, os professores, os funcionários. O Grêmio ele vem para ajudar o contexto escolar, o espaço escolar, para fazer com que o aluno se sinta-se num espaço democrático,
faça com que o aluno se sinta apropriado de estar dentro desse contexto e, além das atividades contínuas, né, eles terem também a oportunidade de utilizar a sua expressão, né, conversar, dialogar sobre um evento, dialogar sobre a importância, né, dos professores, a importância da equipe da diretoria, né? Então, eu creio que o Grêmio ele vem para fortalecer a escola nesse aspecto, né? O diálogo ele é importante, né? A conversa entre aluno, professores, funcionários e rede é importante nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando da pandemia. Muito obrigada, Rafael. É muito emocionante e motivador escutar vocês, né? E agora, para compor, né, essa reflexão sobre a importância do Grêmio, nós vamos chamar a professora Lucinéia. Lucinéia, seja muito bem-vinda neste outro lugar, com essa nova, outra perspectiva da escola. Por que o Grêmio é importante para a construção desse ambiente de aprendizado e de inclusão, né? Boa tarde a todos, boa tarde, professores, Rafael, vocês que aí estão. Então, eu acredito assim, gente, essa questão do Grêmio, ela é muito importante por causa da comunicação. O Grêmio, como os meninos aí falaram, a Manuela e o Rafa, ele tem um novo olhar, né? Ele tem um diferencial na escola, como é a voz do aluno. A gente precisa saber como o que eles estão pensando, o que o aluno está pensando. E em conversa anterior, nós sempre falamos nessa questão da comunicação. Se você não socializar, não interagir, não tentar pelo menos saber o que ele está sentindo. E nessa época da pandemia, como nós ficamos afastados, como nós estamos ainda afastados nessa questão, então ficou muito mais complicado de ouvir, né? Nós ficamos longe, a gente precisa ter um contato. Porém, de uma certa forma, nos fazemos presente aqui na escola através das mídias, né? E é através dessa comunicação que a gente tem, né, levado aos alunos a dizer a eles que eles são importantes. Lucinéia, não é bom demais escutar? Eu vou fugir um pouquinho do protocolo aqui. Eu quero que a Neia conte um pouquinho da história dela com essa escola, porque é muito bacana e vocês precisam conhecer. Ai, meu Deus do céu, eu vou contar aqui então para vocês. É que assim, quando a gente fala de estudo, já é algo maravilhoso, porque o estudar já abre uma nova perspectiva para a gente. E eu fui aluna aqui do Maria Olímpia, né? Já faz muito tempo, lá em 89, entrei aqui para estudar, então eu sou ex-aluna da escola, então eu tenho uma relação muito legal com a escola. Porque você fazer parte de todo um contexto, não somente como aluna, e depois, né, hoje eu estou nessa função de ser vice-diretora, então é algo que realmente foi construtivo, foi válido, não só porque eu fui aluna da escola. E há muito tempo atrás, essa questão do Grêmio, na minha época, como a Ju falou, na nossa época, né, Ju, a gente fala que não era tão engajado. Mas eu sempre fui muito ativa de falar, essa questão da comunicação. Então, aqui eu também fui, o POC, que hoje, na época, era mediadora, eu também fui mediadora de conflitos na escola. Trabalhei na escola como mediadora de conflitos, então isso me passou a fazer um pouco mais parte da emoção do aluno, saber. Às vezes tem coisas que a gente não consegue identificar no todo na escola, então você vai um pouco além daquilo que o aluno coloca para você na escola. E assim, gente, é maravilhoso. Assim, essa questão da escola, da PEI Maria Olímpia, que também agora a escola virou PEI esse ano, que foi uma bênção e algo muito importante para a comunidade, né? A escola ter se tornado também uma escola de ensino integral. Então, realmente, eu gosto demais do Maria Olímpia, eu acredito que todos que trabalham dentro desse contexto aí, dentro das suas escolas, tenta sempre dispor do que é bom para você, para o próprio aluno, para a escola. E quando você faz parte de todo um processo, desde aluno até todas as perspectivas de vida que você tem, é maravilhoso. Nesse sentido, nós estamos pensando juntos, né? E todas as falas, ela vem reforçar
né, a importância do Grêmio, a questão do protagonismo e como a gente vai construindo, né, Neia, essa questão da identidade, do lugar de pertencimento com esse espaço. Alguns professores aqui no chat colocaram o Conviva e o Grêmio é uma família, faz parte dessa grande família que é a escola. Então, partindo desse princípio, né, nós já falamos um pouco do Grêmio, a Juliana apresentou de maneira assim, muito sensível, né, os objetivos, os princípios do Conviva. De que maneira vocês relacionam a experiência do Grêmio, do cargo, né, do estudante de Relações Sociais do Centro de Mídias e Conviva, com o programa de Conviva na prática, né? Então, nós acabamos de escutar, o Grêmio é fundamental, é um diálogo, é uma construção, é um lugar, são os estudantes que estão ali todos juntos para o processo de aprendizado e também a construção da cidadania. Como vocês enxergam o Conviva, né, como um suporte fundamental para a construção de uma escola democrática e segura? Vamos começar com a Manu de novo. Vamos lá, Manu. Vamos lá, então. Bom, tendo em vista que o Conviva ele é um programa que visa um ambiente escolar acolhedor, sensível, um espaço saudável para o aluno estar, para os profissionais também, ele é importante e com a união ao Grêmio, ele é mais importante ainda. Como vocês bem destacaram, é a união. E trazendo aqui a união faz a força, então esse conjunto de elementos da escola se fazem um instrumento de luta, de resistência, porque a educação é isso. Ela é resistir a tempos vulneráveis. Olha o que a gente viveu ano passado, um ano de pandemia, um ano incerto, ninguém colocou nos planos um ano tão atípico assim. E nós sobrevivemos, nós estamos aqui, e o Conviva ele já estava presente lá com a gente. Quando a gente estava em casa, desanimado, e criamos projetos para o próximo. Olha o Conviva aí. Então, apesar de ser um projeto ainda, ele já se faz muito presente em nossas vidas e extremamente importante. Muito obrigada, Manu. Rafa, conta aí como é que você vê essa relação entre o Grêmio e o Conviva. Bom, a questão do Grêmio com o Conviva ela é fundamental, né? A Manu destacou um ponto muito essencial. Nós observamos, passamos por um ano muito difícil. Eu coloco a minha experiência porque eu me formei no terceiro do ensino médio, nesse momento de pandemia, né? Quando a pandemia começou com altos casos, com altos números, né? E o Conviva foi fundamental, porque no momento que nós estávamos ali, né, enfrentando a pandemia, nós tivemos o diálogo, né, a parceria com os professores, né, sempre nos motivando, né, para não deixar com que a ansiedade, o desespero ali tomasse conta de nós alunos, né? Então, eu creio que o Conviva, o Grêmio, são como se fosse uma família, né? A mãe, o pai e os seus filhos. Porque quando você tem um Conviva, quando você tem um Grêmio que são participativos, que você senta com o aluno, você dá o direito do aluno falar, o direito do aluno se expressar, eu acho que você está tornando o espaço mais democrático para o aluno poder se sentir mais confortável no ambiente escolar. Perfeito, Rafael. Muito bonita a sua colocação também. Professora Neia, conta para a gente aí, complementando o que os nossos estudantes estão contando de maneira tão linda. Conta para a gente sua experiência. Eu ouvindo aqui o Rafa e a Manu, né, expondo os sentimentos dele em relação a tudo isso que está acontecendo, o Conviva, ele, primeiramente, assim, eu acredito muito nessa questão que ele veio para fazer uma parceria muito grande, né? A gente trabalha nessa questão da parceria. O Grêmio Estudantil tem essa função também, né, da escola, ser parceiros, porque já que ele é a voz dos alunos dentro da escola, então a gente também pensa da seguinte maneira, pensa no Conviva também como um acolhedor. Então, os estudantes do próprio Grêmio fazem com que a escola também se sinta acolhedora para os estudantes que aqui estão. Precisamos, eles fazem com que o ambiente se torne acolhedor. Então, essa questão do Conviva e o Grêmio, essa parceria é muito única,
como o Rafael falou, essa questão da união, né? Então, parceria, união, essa questão do acolhimento, porque a pessoa, ela quer se sentir acolhida, né? Ela precisa estar num ambiente acolhedor, onde sabe que o outro se preocupa, que o outro está sentindo, né, o que ele está sentindo, ou quer, de uma certa forma, conversar ou passar aquilo que ele está sentindo. Então, eu acredito muito nessa questão do da parceria, né, da união em relação ao Grêmio Estudantil, de estar sempre acolhendo, bem juntinho. Olha só que bacana, eu vou contar um detalhe para vocês aqui. Hoje foi a primeira vez que eu e a professora Jennifer nos encontramos fisicamente, claro, mantendo o distanciamento. Mas olha só, eu trabalho lá na Secretaria da Educação, né, no prédio central, na Praça da República. A Jennifer é professora aqui do Centro de Mídias, ou seja, um setor diferente do meu. Mas nós unimos forças, né, para colocar em prática um grande ideal, né, um grande sonho aí, que é essa escola acolhedora, essa escola empática, essa escola que contribuem para existências significativas, né? A gente dialogou aí por meio da tecnologia até hoje. Tudo que a gente falou aqui, está falando, tudo planejado por meio da tecnologia, né? Então, mas assim, sempre mantendo essa questão do diálogo. Olha, Jennifer, você acha que isso aqui tá bom? Você acha que falar isso aqui funciona? Ju, tá bom isso aqui? E assim por diante. Então, a gente foi dialogando e construímos aí, para construir esse momento aqui hoje. Né? E é essa ideia que a gente quer transmitir para vocês. Mesmo com as dificuldades do distanciamento, da pandemia, né, através do diálogo a gente consegue movimentar muitas coisas. Né? Muito importante isso. Olha que bonito, Ju. A professora Flávia, ela está dizendo aqui que esses depoimentos, né, esses elos que se constroem, apesar dessa distância física, essa conexão, ela por si só, esse compartilhamento aqui é muito acolhedor. E é justamente esses os princípios, né, do Conviva, a solidariedade, o acolhimento e a colaboração. Né? Pensando nisso, né, um outro ponto fundamental para que se construa esse espaço de uma escola que pense, né, e construa um ambiente de paz, de aprendizado, de autonomia, em que todos estão incluídos nesse processo. Nós gostaríamos de saber da Manuela, do Rafael, da Lucinéia, de que nós temos um grande desafio na escola. Porque a gente vem de uma cultura em que existiam muitas hierarquias. Foi o relato da professora Juliana, era o meu também. O professor estava em um lugar de conhecimento, os estudantes estavam em outro. Os diretores, então, eram um processo, um sentimento de temor, porque era um princípio de autoridade. Hoje, o mundo mudou, estamos falando de uma educação do século XXI, nós estamos falando sobre horizontalidade, nós estamos falando sobre escuta, né? Nós estamos falando sobre estudantes que são protagonistas. Então, qual é o nosso desafio para produzir uma melhor comunicação? Nós estamos falando em diálogo como ponto fundamental de resolução de qualquer conflito. Os conflitos existem, nós somos diferentes, é parte da nossa humanidade. A resolução do conflito é que vai depender se vai ser construtiva, se vai ser desconstrutiva. Então, na experiência de vocês, como nós podemos criar estratégias de diálogo para que todos os atores e sujeitos escolares estejam com um diálogo afinado, alinhado? Podemos começar com você, professora Lucinéia. Então, tá bom. Então, eu acredito muito, porque isso também aconteceu comigo, né, em relação a aprender a essa questão do processo de ensino-aprendizado, é a questão da confiança, né, em relação ao aluno e também ao professor. O aluno, na maioria das vezes, ele tem que ter uma liberdade ou se sentir um pouco mais à vontade. Então, eu acredito que assim, se o aluno sente no professor que ele pode contar, por mais que ele não vá se abrindo todo,
né? Ele sempre vai ter uma afinidade com o professor o X ou o professor Y. Porém, ele tem que, assim, eu acredito que ele tem que entender que todos ali estão à disposição no intuito de ouvir, né, de saber o que está acontecendo, qual é a dificuldade dele. Então, a confiança de falar ao professor, olha, hoje eu não estou, né, tô de determinada maneira, ou hoje eu posso ficar aqui, eu posso sentar com o senhor e conversar um pouco, e ter essa dinâmica, essa liberdade, ter essa confiança, essa liberdade de falar com o professor. Então, eu acho isso muito fundamental. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente tem aquele aluno quietinho, está quietinho lá no canto, ele não fala, ele está quietinho. E aí o professor também tem que ter esse olhar diferenciado de saber o que está acontecendo. Ou aquele que um pouco fala muito também fica quietinho lá no dia. Sempre aconteceu alguma coisa. A gente sabe que não vai ter um total da sala, a gente nunca vai saber o que está acontecendo com todo mundo. Mas esse cuidado, né, esse carinho que a gente está falando aqui, dessa parceria de acolhimento, né, esse carinho de se colocar no lugar do outro, do nosso aluno, até mesmo no nosso dia a dia mesmo, eu acredito que isso seja fundamental, né, para que a gente tenha essa questão aí, de uma certa forma, em desenvolvimento. Perfeito, né? É isso. Nós que estamos ali com a experiência desse cotidiano da escola, seja o aluno mais, né, mais tímido, ou o aluno que fala bastante, todos precisam ter abertura e confiança. Foi uma palavra fundamental, né? Para se abrir. Então, agora nós também vamos escutar o Rafael. Rafael, quais são aí as estratégias, né, para nos conectarmos, né, dentro da escola de uma maneira a produzir um espaço seguro e acolhedor? Bom, eu creio que o nosso forte foi o diálogo, né? A participação do aluno, a participação do professor. Mas quando nós temos uma educação participativa, podemos dizer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que a secretaria está nos dando a oportunidade de vocês do Centro de Mídia ouvir o aluno, dar essa autonomia para o aluno. Então, foi como a professora Néia disse, né, você ter essa confiança de conversar com aquele professor X, o professor X ter esse prazer de se entregar para o aluno vendo aquela necessidade, vendo a situação que o aluno se encontra, né? Então, quando nós dizemos em criar um espaço, né, para uma boa convivência, nós falamos disso, uma educação participativa, um professor participativo, um professor que se entrega por inteiro para o aluno que tenha confiança no professor, que possa chegar, professor, estou passando por isso, professor, olha, eu estou com essa dificuldade, né? Essa ligação entre professor e aluno, né, é fundamental para criar um espaço de cidadania, um espaço democrático, e ambos juntos fazer com que a nossa educação seja cada dia mais valorizada. Que lindo, Rafael. Muito obrigada. Nós agora passamos a palavra para a Manuela e voltamos aqui com os comentários da Júlia. Bom, eu acho que eu vou na mesma linha de pensamento que a Néia e o Rafa. Defendo muito a comunicação dentro do espaço escolar, fazendo uma analogia entre a escola e uma cidade. Uma cidade, ela é composta por uma comunidade, e pessoas, elas são diferentes, seja por ideologias, princípios, culturas, etnias, enfim, são inúmeras as razões. Então, na escola, essa comunidade também é diferente. Nós temos professores que diferem entre si. Um professor, às vezes, ele é mais agitado, que gosta mais de expressar com dinâmicas, e um que é mais sério. E o aluno também, a gente tem um aluno comunicativo, expressivo, e um aluno um pouco mais antissocial. E tá tudo bem, é a personalidade, a gente não pode julgar. Mas o diálogo, nesse momento, ele é fundamental. Do aluno olhar para o lado e falar, olha, eu tenho um colega que ele não está entendendo porque é o jeitinho dele. Mas a gente vive na era da tecnologia. Por que não atingir aquele aluno através das ferramentas tecnológicas, digitais? A gente está em um ensino híbrido, então isso é flexível, é possível. Então, sim, o diálogo interno e externo dentro da sala de aula é necessário, sim, para uma boa educação de qualidade e igualitária entre todo mundo. Lindo, não é, Juliana? Ó, Manu, tá vendo, né? Ai. Então, de parabéns aí você, o Rafa, a Néia.
Eu fico assim muito emocionada de ver a desenvoltura de vocês, a capacidade de expressar, né, com muita segurança, com muita clareza, né, essa importância do diálogo. Fico imensamente feliz porque a gente, né, está vivendo um momento aí, né, bem delicado, e o diálogo se faz assim uma ferramenta de profunda importância, né? O que a gente tem feito aí nesse momento de pandemia, mais é o quê? Dialogar, conversar, né? Para poder, no sentido de troca, né? Vivenciar esse momento é uma troca cotidiana, né? Seja dentro da escola, seja na família, e o diálogo realmente é super importante. Fico muito, muito emocionada. Eu gente. também. E os professores aqui no chat, Rafael e Manuela em especial, eles estão falando como esses estudantes falam bem, como eles são maduros, que objetividade, que clareza, também elogiando aqui a participação da professora Anéia. E nós também ficamos muito emocionados, né? Porque a gente vê que a educação, de fato, é impactante na nossa vida. E como a Manu está colocando, nós vivemos em comunidade, essa comunidade diversa, né? É uma sociedade cheia de vulnerabilidades, de violências, né, que tem aí os marcadores sociais de classe, né, as condições econômicas, as questões do emprego, do desemprego, as questões de etnia e raça, o problema do racismo que precisa ser combatido, tematizado, as questões de desigualdade entre homens e mulheres, o bullying. Então, todos esses elementos que fazem parte da sociedade, que são problemas sociais construídos dentro da história, eles estão ali inseridos no ambiente escolar. Pensando nesse cenário, né, pensando no Grêmio Estudantil, que tem uma trajetória linda, né, de atuação na escola, de proposição, né, de reflexão, associado ao programa do Conviva, que pensa a questão das vulnerabilidades. Né? Então, essa vulnerabilidade do contexto social, essa vulnerabilidade do contexto dentro da escola, e cada escola em sua singularidade, quais projetos vocês já fizeram que vocês acham que dialogam com essa proposta do Conviva, do acolhimento, da solidariedade e da colaboração? Vocês podem contar um pouquinho essa rodada aí de projetos que vocês já fizeram? Podemos começar com você, Manu, que já está na tela. Conto sim, e eu acho que o auge, assim, vou permanecer nisso, foi a Feira de Profissões que eu realizei com os estudantes gremistas da Diretoria de Ensino de Piracicaba. Foram muitas escolas envolvidas, foi um projeto lindo, que a gente viu a necessidade de incentivar o jovem, o adolescente, o estudante a não desanimar, a não desistir nesse espaço de pandemia, onde, bem colocamos, é um espaço de resistência, porque está todo mundo vulnerável. A gente não sabe o amanhã e todo mundo lida com tanta dificuldade. Vamos trazer um ar de respiro para falar que vai dar tudo bem? E foi isso que a gente fez. A gente trouxe profissionais que se formaram a partir da educação pública para mostrar que a educação pública ela é sim forte e que ela tem sim muito comprometimento quando o estudante ele coloca no papel: eu quero ser isso, esse é o meu projeto de vida, a competência, a habilidade deles se elevam. Então, a gente trouxe isso, a gente trouxe profissionais para uma feira de profissões que se deram muito bem e falaram: olha, não desiste, um dia pode ser você aqui no meu lugar dando essa palestra. E isso foi uma coisa linda, a gente dialogou com a empatia, que eu acho que se faz necessária no contexto atual. A solidariedade com o próximo, esse diálogo de carinho e de afeto, que é sim preciso nos dias de hoje. Lindo, Manu, muito lindo, de verdade. Nós poderíamos ficar escutando vocês assim por muito mais tempo. Estamos chegando aqui aos momentos finais, mas vamos escutar também essa experiência dos projetos, né, realizados pelo Rafael e pela Lucinéia. Rafa, conta pra gente um pouco desses projetos que você participou. Bom, eu vou começar falando sobre o meu último ano na escola, né? Foi o terceiro, que foi ano passado, que nós começamos aí nessa onda da pandemia, que foi um ano muito difícil para todos nós, né? Então, assim, eu tive à frente do Grêmio 5 anos consecutivos como presidente do Grêmio Estudantil.
E eu poderia aqui falar sobre vários projetos que eu idealizei na escola, em parceria com a comunidade, em parceria com a diretoria e em parceria com a direção da escola, né? Mas eu vou falar uma que marcou o meu último ano e marcou muitos alunos que até hoje, né, saem na rua, quando nos vê, né, agradece. No terceiro ano do ensino médio, nós começamos a enfrentar essa onda da pandemia. Então, tudo isso foi novo. Muitos dos alunos se perguntavam sobre o que é Covid-19, sobre o que é esse vírus que veio assim nesse momento que ninguém estava esperando, né? Então, em cima disso, nós estávamos com um projeto que já estava idealizado pelo governo do estado, através da Secretaria da Educação, que eram as eletivas, em parceria, o Grêmio é isso, em parceria com a escola, em parceria com os professores, através das eletivas, nós criamos o espaço para que o aluno pudesse se expressar, o espaço para que o aluno pudesse conversar com os professores, conversar com nós gremistas, conversar com os próprios colegas de classe sobre o momento que eles estavam vivendo e vivem até hoje, né? Então, muitos dos alunos ficaram desesperados, muitos dos alunos ficaram angustiados, muitos dos alunos ficaram com um certo nível de ansiedade muito alto. Então, em cima disso, nós sabemos da dificuldade e o que isso pode levar, né, no período futuro, né? Hoje nós vemos que grande parte dos jovens estão em taxas altas do suicídio. Então, nós preservamos a vida desses alunos através do Grêmio, através da escola, em parceria com a Prefeitura Municipal da nossa cidade, a questão do afeto, a questão da comunicatividade sobre depressão, sobre ansiedade, sobre a busca ativa, sobre o conversar com o colega, o conversar com o professor, né? E nós conseguimos resgatar alunos que, quando entrou no começo do ano, sentava, se isolava no canto da sala e não queria interagir com os demais alunos, né? Então, nós conseguimos resgatar esses alunos e trazer eles para o lado nosso e mostrar para eles a realidade do que isso pode mostrar para eles, né? Costumo dizer, nós estamos vivendo uma pandemia, mas, gente, o mundo não parou, a escola não parou, os professores não parou, nós estamos se reinventando através disso, né? Eu falo por mim, aluno, né? Nós nos reinventamos, né, através dos aplicativos, através para fazer as aulas, né? Então, assim, o mundo não parou, mesmo que a ansiedade, mesmo que o desespero toque em vocês, vocês têm que ser persistentes, mostrar que isso é só uma coisa passageira, que logo em breve nós vamos estar se abraçando, nós vamos estar conversando, nós vamos estar todos juntos e participando mais de projetos e ações dentro da escola. Muito obrigada, Rafael. Muito motivador. Os professores estão elogiando muito. Nós vamos passar a palavra para a professora Lucinéia para contar assim. Nós temos pouco tempo, mas vamos escutar aí um pouco dessa experiência da Lucinéia com projetos. Por favor, Lu. Oi, Jennifer. Então, o Rafael, ele é maravilhoso, né? Ele está falando aí dessa questão da parceria. E eu vou falar só de 2 projetos que nós fizemos aqui na escola. Não, fizemos mais, né? Mas foram 2 bem significativos nessa questão, falou até nessa questão do suicídio. Nós temos um projeto aqui no finalzinho de 2019 para 2020, e essa questão do vírus já estava, né, alargando, o pessoal preocupado. Nessa mesma época, os próprios alunos na sala de aula, eles conversando com os professores, falavam das aflições, não somente dessa questão né, do vírus, mas também dessa aflição de estar sozinho, de não ter com quem conversar, essa questão do suicídio mesmo em outras situações que falavam com os professores e disso surgiu a necessidade, ou partiu deles mesmos, essa questão de dizer o seguinte: preciso falar, professora, a gente pode fazer um projeto, a gente pode montar um teatro. Então, no finalzinho do ano passado, 2019, né, eles montaram, partiu deles mesmos, né, muitos alunos que eram do Grêmio anterior e alguns alunos protagonistas aqui da escola, que de uma certa forma sempre fizeram parte dos projetos. Esse projeto ele foi traçado naquele mês do Setembro Amarelo, que falou do suicídio, né? Então, eles se reuniram com a professora da escola, a professora Elisângela, fizeram uma atividade muito interessante falando da importância da vida, né? Que era importante a gente correr atrás, perguntar, sentir o sentimento um do outro.
E esse projeto, de uma certa forma, até foi, né, a gente levou lá na diretoria e expôs, e mais interessante ainda, foram os próprios pais verem os seus filhos aqui na escola, colocando isso, colocando esse sentimento. Né, tudo isso num teatro, sim, mas foi tão emocionante, foi algo que deixou a gente tão chocado com a entrega de cada um deles, sabe? Que foi algo assim que nos deixou muito tocados. E uma outra situação também, já que o Rafa falou dessa questão, né, de estar sozinho, estar em casa, você sozinho do outro lado, né? Em relação à pandemia, e aí você se vê sozinho, como é que eu vou falar com o outro? Como é que eu vou comunicar com o outro? Um outro projeto que nós fizemos foi essa questão do Facebook. Os alunos, eles eram um meio de comunicação que eles gostam muito, né? Eles gostam de estar lá falando. Então, nós fizemos também lá no Facebook, nós dividimos as turmas no Facebook, fizemos uma turma para cada um Face para cada turma. E aí eles puderam conversar com os professores, puderam, de uma certa forma, chamar o professor no chat, puderam falar das atividades lá no Facebook. Foi uma outra atividade que nos proporcionou muita comunicação, muito relacionamento, mesmo depois tendo, né, essa questão aí do WhatsApp, que ficou mais viável, mas no momento que nós saímos naquele início de março, a gente ficou um pouco sem saber o que fazer. Porque os instrumentos de comunicação nós temos, mas como é que nós vamos usá-los? Como é que nós vamos, de uma certa forma, atingir o nosso aluno, né? Trazer ele para pertinho da gente, vamos dizer assim, tão longe agora nesse contexto da pandemia. E quero já finalizar aqui, dizer para vocês que é isso mesmo, o Grêmio Estudantil, ele veio, ele está sempre aqui com a gente, precisa ter essa comunicação, essa fala, e pensar que para tudo temos que estar juntinhos dos outros e falar que realmente para tudo nós temos que dar um jeito de sair, de buscar o carinho do seu professor, né? De falar com o seu professor, tentar se abrir com ele o máximo que você puder, ou tentar deixar fluir esse seu sentimento que está quietinho, né, dentro de você, mas tenha sempre essa comunicação com o seu professor. Tá bom, gente? Isso é maravilhoso, de saber que o outro cuida de você, saber que o outro pode ficar no seu lugar, saber que o outro está preocupado com você. Isso ajuda muito o nosso coração, tá bom? Muito obrigada aí por tudo e agradeço mais uma vez a diretoria de Itapecerica, o pessoal do CMSP pela participação e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós, tá bom? Muito obrigada, Lucinéia. A professora Flávia, né, ela colocou o seguinte aqui no chat. A pandemia colocou em evidência a educação socioemocional, a consciência de que compreender e gerenciar emoções é importante para a aprendizagem e que uma visão que vai além do conteúdo tradicional precisa fazer parte do dia a dia e das escolas. E isso tem ganhado cada vez mais força. É exatamente isso que essa relação do Grêmio, do Centro de Mídias, né, e do Conviva permite. Nós temos vários agradecimentos, agradecer profundamente a Manuela, ao Rafael, a você, Lucinéia, mas também temos que agradecer mais uma vez ao Mário, a Juliana, a Ilana, a Deise, ao Emerson, a Terezinha, a Mariana e tantos atores que estão aí sendo pioneiros nesse projeto, né, de produzir acolhimento, solidariedade nas escolas de maneira mais efetiva e legitimada. Nós agradecemos demais também ao Luiz, ao Leandro. Então, assim, só temos agradecimentos, não é, professora Juliana? Isso mesmo. Estamos muito felizes de concretizar, né, esse planejamento aí de semanas. Espero que tenhamos conseguido aí sensibilizar, porque a ideia aqui é sensibilizar vocês realmente. Eu desejo uma boa tarde a todos. Fiquem bem, sejam felizes, cuidem de si e do outro. Um grande beijo. Muitíssimo obrigada, mais uma vez. Lu, quer dar aí um tchau para a rede? Dando um tchau aí, todos aí aparecendo. Tchau, gente. Foi um prazer. Cadê? Manu? Saiu? Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade e um até logo. Rafa? Então, gente, muito obrigado a todos da equipe do Centro de Mídias, a Secretaria da Educação. E, rapidamente, gente, eu quero agradecer a PCNP Maria Isabel, do Grêmio Estudantil, a PCNP do Conviva, Flavinha, muito obrigado, de verdade, do fundo do meu coração, e a nossa supervisora do Grêmio,
a professora Fabiana. Muito obrigado, Diretoria de Ensino Itapecerica da Serra. Um beijo e um abraço. Muito obrigada, gente. Flávia, que proporcionou aí o Rafael, a Luciné, esqueci de te agradecer. Boa tarde, brigadão, Flávia. Tchau, gente.